Transformação incrível. Após 2 anos, garota renasce em beleza e poder, revelando traição chocante. Os olhares na pequena cidade de São Miguel sempre se voltaram para Mariana, uma jovem que carregava nos ombros o peso e a esperança de sua família. Filha de agricultores, seus pais trabalhavam duro na roça, sonhando em ver a filha brilhar como dançarina. A casa, simples e cheia de amor, era o lar onde Mariana alimentava sua paixão pela dança, com os pés descalços tocando o chão de barro, como se cada passo trazesse mais um pedaço de seu sonho. Mas tudo mudou em um instante, quando sua melhor amiga, Ana, a excluiu do mais importante concurso de dança da cidade. Mariana ficou devastada. A traição a feriu mais do que ela poderia imaginar. O que fazer quando a pessoa que sempre esteve ao seu lado decide seguir um caminho que não inclui você, sem apoio em casa, onde os pais priorizavam a segurança e a estabilidade? Ela decidiu partir, mesmo que em segredo. Nos 2 anos seguintes, trabalhou em um salão de beleza na periferia, cercada por mulheres fortes e histórias inspiradoras. Ali, Mariana se sentiu acolhida, encontrou um novo lar e a determinação de não apenas sobreviver, mas renascer. Sua beleza e confiança foram florescendo, dia após dia, enquanto ela dançava entre as cadeiras e espelhos do salão, aprendendo a se valorizar e a reconhecer sua força interior. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o tempo, Mariana tomou coragem para voltar à sua cidade, onde um grande espetáculo de dança estava prestes a acontecer. A expectativa pairava no ar. Ela não estava mais apenas em busca de um sonho, agora, tinha algo a provar. Ao se apresentar, não dançaria apenas para brilhar, mas para todas aquelas mulheres que, assim como ela, lutaram para se tornar quem realmente eram. Sua performance foi transformadora, uma explosão de emoções que deixou a plateia sem palavras. As palmas rechearam o ar, mas ao mesmo tempo, Mariana sentiu o peso do passado ao reencontrar Ana. As duas se encararam, um choque de sentimentos. A amizade havia se transformado em um mar de mágoas e ressentimentos que precisavam ser resolvidos. Você não deveria estar aqui, disseram uns, enquanto outros murmuravam em apoio a Mariana. O desconforto e a tensão eram palpáveis. Enquanto seu coração acelerava, Mariana se viu dividida entre a vontade de se reconciliar e o desejo ardente de seguir em frente. O espetáculo ainda não tinha acabado, e, naquele momento, a pergunta ecoou: seria possível superar uma traição e recomeçar? O futuro delas parecia uma dança delicada, em que cada passo poderia levar a um novo começo ou a um novo abismo. A música ecoava no ambiente, enquanto a plateia ainda absorvia a intensidade da apresentação de Mariana. No ar, um misto de admiração e tensão. O brilho dos holofotes iluminava seu rosto, mas a verdadeira luz que ardia ali era a chama da superação. Seu coração pulsava forte, tudo ao seu redor quase desapareceu, exceto Ana, que agora parecia distante, mas também tão próxima. O que fazer com aquelas emoções? Mariana respirou fundo, sentindo o cheiro da madeira polida do palco e do suor do esforço. Cada peça do cenário, cada rosto na multidão, era um lembrete de sua jornada. Ela sabia que em algum lugar, seus pais a assistiam, com orgulho e apreensão. E ali estava Ana, a amiga que um dia lhe prometeu que sempre estariam juntas, agora uma estranha em meio a um mar familiar. Ana apertou os lábios, como se tentasse conter as palavras. O silêncio delas clamava por atenção. Mariana não podia ignorar o olhar ansioso que sua antiga amiga lhe lançava. O que aconteceu? As lembranças surgiram em flashes, risos, danças, promessas até aquela fatídica noite. Sempre haviam sonhado juntas. E agora, depois do espetáculo, a multidão se dispersou lentamente. Mariana decidiu que precisava falar com Ana. Um passo hesitante, mas decidido, a levou até ela. Precisamos conversar, foi tudo o que conseguiu dizer.
As palavras saíram como um sopro envolto em incerteza. Ana olhou para ela, os olhos brilhando com lágrimas retidas. Eu não sabia como lidar com tudo isso. A competição me cegou. Eu não queria te machucar. A voz era pequena, mas a sinceridade era palpável. Mariana sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Como poderia ser que o tempo não tivesse curado essa ferida? Você que me deixou de lado quando era mais importante. Era tudo o que eu tinha. Você me traiu com a própria ambição, Mariana respondeu, a intensidade da dor em sua voz visível agora. Ana moveu-se para mais perto, a vulnerabilidade exposta em cada traço de seu rosto. Eu estava tão preocupado em vencer que não percebi que estava te perdendo. Que a nossa amizade estava se deteriorando. Me desculpa. Tudo o que eu queria era ser melhor. A confissão expôs a verdade crua da situação. Mariana queria gritar, queria libertar sua dor, mas algo dentro dela começou a amolecer. A transformação que experimentara nos últimos anos não era só exterior, algo maior brotava em seu coração. Eu não sei se posso te perdoar agora, mas estou disposta a tentar, disse, as palavras saindo como um sussurro de esperança. Ao ver o alívio nos olhos de Ana, Mariana sentiu que talvez fossem capazes de recomeçar. Enquanto a noite se aprofundava, as duas amigas caminharam lado a lado, trocando histórias, sonhos perdidos e promessas do que seria. Embora os fantasmas do passado ainda fossem visíveis, havia brilho no futuro. Mas no canto da cidade, alguém observava. A sombra de uma figura que também tinha planos e segredos. Uma nova mudança estava por vir, e Mariana logo perceberia que a traição não era o fim, mas apenas o começo de um novo desafio. O que essa nova sombra traria para as vidas delas? A história estava longe de terminar. Mariana e Ana saíram da sala de espetáculos, ainda com a adrenalina da apresentação pulsando em suas veias. O céu, adornado de estrelas, parecia refletir a nova luz do futuro que começava a se desenhar para as duas. Enquanto andavam pela calçada, o efeito da conversa sincera ainda reverberava nelas, e naquele momento, novas possibilidades pareciam surgindo à frente. Lembra quando sonhávamos em dançar no mundo todo? Ana perguntou, seu olhar repleto de nostalgia. Mariana se perdeu um instante naquela lembrança, no tempo em que os sonhos não tinham limites. Sorrindo suavemente, ela respondeu, e como esquecê-los? A dança sempre foi nosso jeito de voar. Mas enquanto lembranças de um passado mais leve dançavam entre elas, uma sensação estranha começou a crescer em Mariana. Era o peso de algo a ser desvendado. No fundo da sua mente, questionamentos surgiam. E se a oportunidade de dançar pelo mundo virasse um pesadelo? E se a amizade ainda pudesse desmoronar? Ana parou em frente a um cafezinho iluminado, os aromas convidativos de café e doces invadindo o ar. Podemos entrar? Quero te oferecer algo. Mariana assentiu, intrigada com a necessidade de reconexão que parecia brotar entre elas. Ao sentar-se, o calor da caneca em suas mãos parecia aquecer mais do que apenas seu corpo, era como se acendesse uma chama de entendimento. Você acredita que podemos recuperar o que perdemos? Ana questionou, a insegurança transparecendo em sua voz. Mariana começou a pensar, recordando da luta interna que enfrentará ao longo dos últimos anos. Das vitórias e derrotas, dos desafios e conquistas. O que quer que ocorria entre elas agora era apenas uma nova camada do que já vivenciaram. Não vai ser fácil, Mariana disse, as palavras saindo pesadas como se carregassem o peso de cada lágrima que já havia chorado. Mas, se formos honestas e nos apoiarmos de verdade, quem sabe? O amor e a amizade vale o risco. Ana sorriu, uma expressão cheia de esperança, mas Mariana não pôde evitar de se perguntar se era ingênuo acreditar em reconciliações tão simples. Então, uma figura conhecida apareceu na porta do café. Era Lucas, um velho amigo que tanto significava para ela e Ana. O coração de Mariana acelerou, lembrando-se das conversas, das risadas em grupo. Mas a sombra do passado não tinha abandonado suas recordações. Lucas não era apenas alguém da amizade, havia uma história complexa que agora girava em torno do centro da sua nova realidade. Oi, Mariana. Oi, Ana. Ele cumprimentou, um sorriso aberto que refletia genuinidade,
mas que também perturbava. Ana ficou visivelmente nervosa, e Mariana sentiu o ambiente mudar. O que ela não esperava era que, ao olhar para Lucas, uma nova onda de emoções antigas fossem reavivadas. Oi, Lucas. Que surpresa te ver aqui! Mariana respondeu, forçando a voz a soar tranquila. Mas, ao seu redor, a atmosfera parecia densa, impregnada de desconfiança e passado. Ana mordeu o lábio, como se quisesse se retrair, e Lucas pareceu sentir o clima. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Ele lançou um olhar sério para Mariana. O tempo parecia congelar, trazendo à tona um momento que Mariana estava evitando. O passado se acercando novamente do presente, trazendo a incerteza. Ela olhou para Ana, que desviou os olhos e ocupou-se com o conteúdo da sua caneca. Ali, em meio ao aroma do café e às memórias que nunca foram completamente resolvidas, Mariana entendeu. Havia mais desafios pela frente. E, com eles, viria a necessidade de confrontar o que realmente a separou. Talvez a conversa comece agora, ela pensou, a adrenalina marcando cada batida de seu coração. O que Lucas estava prestes a revelar mudaria tudo novamente. E o que poderia surgir daquelas palavras? A incerteza reverberava, como uma música que ainda estava fora de tom, prestes a encontrar sua harmonia. Mariana sentiu uma onda de nervosismo percorrer seu corpo. O olhar sério de Lucas a atravessava como uma lâmina, e ela teve a sensação de que a conversa sobre o passado que tanto temia estava prestes a acontecer ali, mesmo que quisesse escapar. O café ao redor parecia transformar-se em um cenário de um filme dramático, e ela se perguntou se estava pronta para enfrentar tudo isso. Sobre o que estamos falando, Lucas? Mariana perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentindo a vulnerabilidade de suas palavras. Ana, com a caneca repousando em suas pernas, olhava para o chão, como se o café pudesse revelar os segredos que estavam escondidos. A última vez em que nos vimos, coisas aconteceram, e eu não consegui explicar direito. Lucas começou, seus olhos buscando os de Mariana. Estava tudo tão confuso. As coisas entre nós tomaram um caminho que não era o que eu esperava. Mariana lembrou-se de como, há 2 anos, sua amizade com Lucas começou a desmoronar. Era como se ele estivesse entrando num território minado, e qualquer passo em falso pudesse causar uma explosão de emoções. Havia sentimentos não resolvidos, como ecos de promessas feitas em tempos mais simples. Ela observou Ana, que ainda mantinha a cabeça baixa, aparentemente imersa em seus próprios pensamentos. Então, você finalmente decidiu que era hora de esclarecer isso? Mariana interrompeu, tentando esconder sua frustração. Por que não fez isso antes? O que realmente aconteceu entre nós? Você sabia que eu e Ana estávamos próximas e nunca teve coragem de me contar? Lucas respirou fundo, seu olhar mostrando uma mistura de remorso e hesitação. Eu não queria machucar você. A última coisa que eu queria era criar um abismo entre nós. Mas é necessário que você saiba que eu sentia algo a mais e não sabia como lidar com isso. As palavras de Lucas pairaram entre eles como um peso invisível. Mariana olhou para Ana, que finalmente levantou a cabeça, e a expressão em seu rosto parecia um misto de desilusão e dor. Então você estava apaixonado por ela? Ana perguntou, a voz falhando. A diretividade na sua pergunta cortou a atmosfera carregada, como um corte de dança abrupto. Mariana percebeu que, mais do que ela mesma, era sua amiga quem estava lidando com o impacto daquela revelação. Era uma confusão. Eu gostei de você, Ana, e ao mesmo tempo, me sentia puxado para o que tínhamos. Era tudo um turbilhão na minha cabeça. Lucas tentava explicar, mas Mariana não estava disposta a ouvir mais. Não estamos aqui para discutir os seus sentimentos, Lucas. Estamos aqui para entender como você deixou tudo isso chegar nesse ponto. Mariana cortou, sua voz agora mais assertiva, a insegurança do começo dando lugar à certeza de que merecia respeito. O olhar de Lucas se encheu de lágrimas. Algo nela se quebrou ao ver aquela fragilidade. Mas a ira também havia encontrado um espaço dentro de si, e ela lutava contra isso. Você precisa entender que o que aconteceu entre nós foi mais do que traição. Vocês diziam que eram amigos, que poderiam enfrentar tudo juntos.
Mas naquele momento, você escolheu ficar em silêncio enquanto eu enfrentava as brigas internas. Mariana, eu. Lucas tentou justificar, mas suas palavras falharam. Não. A verdade é que o silêncio só nos separou mais. E agora, não sei como seguir adiante, mesmo que as coisas possam parecer diferentes para você, ela falou, a voz embargada, mas firme. A tensão no ar estava tão palpável que Mariana podia quase tocá-la. As luzes do café piscavam enquanto os rostos ao redor pareciam desvanecer-se, apertando o círculo em torno dela. O que parecia fácil, agora era um labirinto cheio de sentimentos dolorosos. Ana, sentindo a necessidade de se manifestar, interrompeu, precisamos nos afastar um pouco disso tudo. Não podemos, simplesmente, deixar que esse passado mova nossa dança. É isso que você quer? Lucas perguntou, inchado pela confusão, enquanto o mundo ao redor continuava a girar. A pergunta fez o coração de Mariana disparar, precisava saber se tudo que construíra com Ana ainda fazia sentido. E naquele momento de incerteza, um som familiar, um toque no celular de Ana fez com que as três cabeças se virassem. Algo inesperado estava prestes a entrar na conversa, uma nova mensagem que poderia mudar o rumo daquelas revelações. Mariana respirou fundo. O que poderia ser agora? Mais dilemas? Uma verdade ainda mais chocante, o silêncio se abateu sobre os três. O futuro da amizade de Ana, a relação dela com Lucas e a dança dos sonhos pareciam prestes a desmoronar mais uma vez. Ana olhou rapidamente para a tela do celular, a ansiedade transparecendo em seu rosto. Era como se cada um dos segundos se arrastasse em um mar de tensão. Mariana sentia seu coração pulsar mais rápido, a expectativa quase sufocante. O toque repetido quebrava o clima pesado, e, por um breve momento, a pressão da conversa parecia esfumar. Ana, atende logo! Mariana exclamou, mais impaciente do que pretendia. O silêncio pairava pesado entre eles, e a moça hesitou, o rosto parcialmente iluminado pela luz do celular. É só uma mensagem, Ana murmurou, mas Mariana podia ouvir o tremor em sua voz. O que poderia ser tão urgente que até o ambiente ao redor estava em expectativa? Finalmente, Ana deslizou o dedo pela tela e leu a mensagem em voz alta. Oi, Ana. Precisamos conversar sobre o que aconteceu na festa. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. As palavras cortaram o ar como uma faca. Mariana sentiu um frio na barriga. O passado de cada um deles estava prestes a ser reaberto e, de alguma forma, aquele texto poderia ter implicações ainda maiores. O que mais poderia ter acontecido naquela festa que nenhuma delas lembrava? Um turbilhão de perguntas começou a girar na mente de Mariana. Quem mandou isso? Lucas perguntou, sua curiosidade misturada com apreensão. Mariana notou a sombra de preocupação em seu olhar, como se ele realmente se importasse com o que estava prestes a ser revelado. É do Bruno, um amigo que estava lá, Ana respondeu, a voz tremendo ligeiramente. Ele sempre foi próximo de nós, talvez tenha visto algo que nós não conseguimos enxergar. A expressão de Mariana se fechou. Em sua memória, a festa era uma lembrança distante, uma noite em que todas se divertiram e riram juntas. Mas agora, a leveza do passado estava se transformando em um terreno instável, e ela podia sentir que algo ainda mais profundo estava escondido ali. E se essa verdade for ainda mais dolorosa? Mariana disse, observando a expressão preocupada de Ana. Todos nós estávamos perdidos naquela época. E o que eu realmente quero saber é se você está disposta a enfrentar isso. Ana passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo antes de responder. Não sei, Mari. Mas se há uma coisa que aprendi nesses 2 anos, é que viver no escuro não traz paz. Pode ser melhor encarar o que está acontecendo aqui e agora. E se for uma nova traição? Perguntou Mariana, a dor de relembrar o que sentirá antes subindo pela garganta. Outra vez? Ninguém disse nada. Lucas, com os olhos fixos em Ana, parecia engolir suas próprias emoções. Sua respiração era irregular, e era evidente que ele estava lutando para manter a grande confusão dentro de si sob controle. Vamos enfrentar isso juntos, ele finalmente disse, sua voz baixa, quase um sussurro. Mas de forma honesta.
Não quero que mais coisas sejam enterradas. Já temos sentimentos demais em jogo. Foi um momento delicado. Mariana olhou para Ana, sentindo uma mistura de esperança e medo. A ideia de abrir novamente velhas feridas era aterrorizante, mas talvez fosse a única maneira de seguir adiante. Haviam lacunas que necessidade de serem preenchidas, e estava claro que a única forma de fazê-lo seria a partir de um lugar de verdade. Então, que tal fazer isso agora? Ana desafiou, sem saber que aquilo era o último passo que os levaria para um caminho sem volta. As palavras ecoaram na cabeça de Mariana enquanto ela sentia o peso na sala mudando de forma palpável. Juntas, elas iriam desnudar suas verdades, mesmo que isso significasse encarar os fantasmas do passado. Mas havia uma nova mensagem que aparecia na tela do celular de Ana, com um aviso ainda mais intrigante que poderia mudar tudo. Não sou só eu que preciso falar. O futuro de suas relações, a amizade e tudo o que conheciam estavam se transformando, e a revelação do próximo passo estava prestes a se desdobrar. O ar estava carregado de expectativa, quase palpável. Ana sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto olhava para a tela novamente, as mãos tremendo levemente. O celular vibrou mais uma vez, e dessa vez foi Mariana quem se adiantou. Leia. O que mais ele tem a dizer? Antes que Ana pudesse tocar na tela, Lucas interrompeu. Esperem um pouco. É melhor não tomarmos decisões impulsivas. Essa conversa é forte e pode mudar tudo entre nós. Sua voz soava firme, mas Mariana percebeu a insegurança que ele tentava disfarçar. Seja o que Deus quiser, Ana murmurou, e com um gesto hesitante, leu a nova mensagem. Precisamos também falar sobre algo que aconteceu com Mariana. Você não sabe o que eu vi. Um calafrio percorreu a espinha de Mariana. O que Bruno poderia ter visto? O que isso significava para a amizade delas? Ana olhou para Mariana, a preocupação transparecendo em seu olhar. Mariana, você sabia de algo? Ana perguntou, a voz quase um sussurro. Mariana hesitou, um turbilhão de memórias confusas e sentimentos reprimidos surgindo à tona. Eu não sabia, mas músicas e risadas aquela noite podem ter escondido algo que eu não percebi. Mariana começou, o coração acelerando. Talvez tenha havido um momento perdido, algo que poderia ter mudado tudo. Galera, calma. Lucas interrompeu, sua voz elevada, chamando a atenção. Só porque estamos abrindo essa caixa, não significa que precisamos cair em desespero. Esta é uma oportunidade para nos entendermos melhor, não é uma condenação. Ana balançou a cabeça, lutando contra a enxurrada de emoções. Mas e se essa verdade nos separar ainda mais? Se a conversa acabar com a amizade que construímos depois de tudo? Mariana sentiu uma lágrima escorregar pelo seu rosto. Não sei, Ana. Essa verdade pode ser a única coisa que nos mantenha unidas. Precisamos ser transparentes, mesmo que doa. O desespero tinha um novo rosto, e Mariana sabia que não estavam prestes a sair ilesas dessa. Se Bruno viu algo, eu preciso saber, Ana reforçou, fixando os olhos em Mariana. Se algo aconteceu, precisamos encarar isso com coragem. A expectativa pairou como uma nuvem pesada, prestes a desabar a qualquer momento. Ok. Vamos fazer isso, Mariana finalmente disse, sua voz firme. Quero saber o que aconteceu, mesmo que seja difícil. Se é isso que precisamos para seguir em frente. Ela parou, sentindo a amargura no fundo da garganta. Ana respirou fundo e olhou para a tela mais uma vez. Então vamos acabar com isso. Que comece a conversa. Nesse momento, uma nova mensagem de Bruno iluminou a tela, como se estivesse pulsando para ser lida. O coração de Mariana disparou. Mariana, antes de contarem a Ana, eu preciso que você saiba que eu vi algo entre você e alguém naquela noite e se não me ouvirem agora, pode ser tarde demais. Um grito silencioso ecoou na mente de Mariana. O que Bruno tinha visto? Ela sentiu suas pernas flutuarem, a pressão das memórias a envolvendo como uma tempestade prestes a desabar. Ela sabia que aquela era a chance de confrontar o passado. Um peso imenso se instalou entre eles, mas agora não havia como voltar atrás. Seria o momento de desenterrar segredos, ou seriam as mentiras que as separariam para sempre? Mariana sentou-se na beirada da cama, com o coração acelerado e a mente a 1000 por hora.
Cada batida soava como um eco distante de suas inseguranças. Ela olhou para Ana e Lucas, que estavam expectantes, mas com um misto de preocupação e esperança. Era estranho sentir que a amizade deles estava à beira de um precipício, apenas por causa de um texto no celular. O que você viu, Bruno? Mariana tentou pensar em algo que a colocasse de volta no controle da situação, mas nada parecia certo. A ansiedade a consumia, e a única coisa que conseguia sentir era o peso daquela conversa prestes a acontecer. Ana, percebendo a hesitação de Mariana, tomou a iniciativa. Mariana, por favor. Se algum momento puder mudar isso tudo, é agora. Sua voz estava entrecortada, mas firme. Era óbvio que ela estava tão assustada quanto. Mariana sabia que precisava ser honesta, mas seus pensamentos eram um emaranhado de medo e desejo de proteger suas amigas. Ok, mas eu não sei o que vou dizer, ela começou, tentando organizar as ideias. Naquela noite, eu dançava e ri como se fosse a última vez. Tinha algo leve no ar, mas talvez eu tenha deixado passar algo. Lucas olhou para ela, suas feições suavizando. Tudo bem, o que você sentia? É disso que precisamos. Se Bruno viu algo, não pode ter sido só uma ilusão. Ana olhou para Mariana, tentando assegurar que a amizade delas não se quebrasse. Mariana, não estou aqui para julgar. Só quero entender. A tensão crescia e, em um esforço consciente, Mariana respirou fundo. Quando dançamos, senti algo diferente, quase como uma conexão muito forte. Eu me lembrei de algumas palavras que troquei com uma pessoa, mas não faço ideia se era o que Bruno viu. Ela sentiu um calor subir pelas bochechas e viu o semblante de Ana escurecer. A pessoa era o Pedro? Ana soltou, a incredulidade estampada no rosto. O nome saiu como uma flecha, atingindo diretamente o coração de Mariana. Ele esteve lá. Mariana sentiu que o chão debaixo de seus pés desmoronava enquanto a verdade emergia. E se foi ele que Bruno viu? E se a voz de Lucas ficou baixa, formulando um pensamento que todos pareciam temer? Mariana, você sente algo por ele? Mariana hesitou e as lembranças daquelas horas juntas passaram em sua mente como um filme antigo. As risadas, a cumplicidade, as danças e, acima de tudo, o que ela tinha tentado esquecer. Eu talvez sim. Mas eu nunca pensei que isso fosse certo. Não com você e Ana. Ana a encarou, a expressão agora uma mistura de dor e confusão. Você se esqueceu de mim? Era tudo por causa de uma noite? A sensação de culpa espreitava Mariana. Não, Ana. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu só queria ser feliz, mas eu estava tão perdida. Lágrimas escorregaram pelo rosto de Mariana. A verdade que ela tanto temia estava agora à luz. Antes que Ana pudesse responder, mais uma mensagem de Bruno chegou. Mariana, você precisa saber que não foi apenas isso que eu vi. O que começou naquela noite pode ter consequências que vocês não imaginam. Estou falando de vidas arruinadas e corações quebrados. O pânico tomou conta do grupo, e Mariana sentiu que o ar estava ficando rarefeito. O que ele quer dizer com isso? O que mais ele viu? Os olhos de Lucas estavam arregalados, apontando para a tela enquanto a realidade de suas escolhas começava a afundar como uma pedra. Assustados, todos perceberam que não havia como voltar atrás. Ana, repleta de indignação e dor, encarou Mariana. Se Bruno está certo, ainda há algo mais a se revelar. O que mais você não contou? Com a invenção da pergunta pairando no ar, Mariana sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mariana sentiu um frio na espinha. O olhar ansioso de Ana fazia sentir como se todas as suas camadas estivessem expostas, e a verdade que estava tentando esconder agora parecia um grito ensurdecedor. O que mais eu não contei? Repetiu a pergunta em sua mente como um mantra. Pelo amor de Deus, Mariana, responda. Estamos aqui para entender, mesmo que doa, Ana implorou, as lágrimas nos olhos. A intensidade do momento era quase palpável, e Mariana sabia que não havia mais como escapar. Eu não contei sobre a mensagem que eu recebi antes da festa, ela finalmente admitiu, um nó na garganta.
A tensão era quase elétrica, e a expressão de Lucas revelava sua crescente preocupação. Ela era de uma amiga, alguém que me disse que Pedro tinha sentimentos por mim. Na hora, eu não quis acreditar. Os olhos de Ana brilharam, não só de dor, mas também de compreensão. Então, mesmo sabendo disso, você não se afastou? Mariana, você sabia que isso poderia magoar a gente. Eu não pensei que seria assim. Eu só quis ser feliz, por um momento. Mariana respondeu, a voz tremendo. Naquela noite, tudo parecia tão leve. Estávamos todos juntos, e eu não consegui evitar a conexão que senti. A indignação e a tristeza no olhar de Ana começaram a se misturar com a vulnerabilidade. E agora, com tudo isso, você acha que ainda conseguimos consertar? Que voltaremos a ser como éramos antes? Eu quero que isso aconteça, Mariana disse, a sinceridade transbordando. Mas não posso prometer que não haverá consequências. Bruno tinha razão em uma coisa, havia algo mais. Lucas interrompeu, tentando trazer um pouco de clareza à turbulência emocional. O que você quer dizer com algo mais? O que nós não sabemos? Ele estava se esforçando para entender, mas a situação era confusa. Mariana respirou fundo, tentando reunir coragem. Havia uma conversa entre Pedro e Bruno que ouvi. Ele falou sobre como se sentia culpado, não só por mim, mas pelo que poderia causar a vocês. Ele sabia que o que estava fazendo era errado. Ana estremeceu, e Lucas balançou a cabeça, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Culpado? Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda tem a audácia de se sentir assim? A indignação em sua voz era forte, uma onda de raiva e dor que se misturava. Mariana sabia que tinha que colocar tudo sobre a mesa. Sim, mas ele também estava confuso. Sabe, tudo isso foi um emaranhado de emoções. Durante a festa, ele se aproximou de mim de uma maneira que foi como se nada mais importasse. E então, tudo virou um caos. Uma onda de reflexão passou pelo rosto de Ana, que, mesmo ferida, estava começando a ver um outro lado. E se Bruno souber de mais alguma coisa? E se isso se espalhar e piorar a situação? O peso da dúvida e da incerteza caía sobre eles como um manto escuro. Mariana sentiu as lágrimas ameaçando voltar, enquanto o que antes parecia um caminho claro agora se tornava um labirinto de sentimentos e consequências. Precisamos nos unir, não importa quão difícil seja. E precisamos de mais informações. Lucas assentiu lentamente. Se Bruno viu algo mais, ele pode ser a chave. Precisamos enfrentá-lo. Ana franziu a testa, uma nova determinação brotando. E não podemos deixar que nossa amizade se quebre por causa de um erro do passado. Vamos juntos, como sempre fomos. Mas na mente de Mariana, um sussurro de dúvida persistia. E se a revelação que estavam buscando mudasse tudo? E se, ao confrontar Bruno, elas descobrissem segredos ainda mais profundos, que ameaçavam tudo o que acreditavam? O ar estava carregado de expectativa, e Mariana, com o coração na mão, preparou-se para o confronto que estava por vir. Seria esse o primeiro passo para consertar? Ou o início do fim? Mariana sentia o coração acelerar enquanto se dirigiam para a casa de Bruno. Cada passo parecia arrastá-la mais para um abismo de incertezas. Ana e Lucas estavam ao seu lado, mas a pressão da tensão pairava no ar como um relâmpago prestes a atingir o chão. A atmosfera ao redor deles era pesada, marcada pelo silêncio nervoso. As árvores do caminho pareciam convenientes testemunhas de uma batalha emocional que estava prestes a acontecer. A poucos metros da casa, Mariana parou e olhou para seus amigos. Se a gente não conseguir resolver isso, tudo pode desmoronar, disse ela, a voz quase um sussurro. Ana segurou sua mão, apertando como se quisesse transmitir força. Estamos juntas nisso, Mariana. Vamos enfrentar Bruno, seja o que for. Lucas, que até então se mantinha quieto, acrescentou, eu só espero que ele não esteja jogando mais com nossos sentimentos. Não podemos permitir que isso aconteça novamente. Finalmente, chegaram à porta. Mariana respirou fundo, sente como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e traiçoeiras. Ana bateu, e logo a porta se abriu,
revelando Bruno, que parecia despreocupado, mas a expressão dele mudará ao notar a tensão no ar. Oi, pessoal. O que traz vocês aqui? Ele perguntou, a despreocupação na voz contrastando com a gravidade da situação. Precisamos conversar, disse Ana, tomando a dianteira. Sobre a festa e tudo o que aconteceu. Bruno arqueou a sobrancelha, mas não conseguiu manter a expressão indiferente. A festa? Por que isso é tão importante agora? Mariana sentiu a raiva começar a borbulhar dentro dela, mas se concentrou no que precisavam fazer. Você se lembra da conversa que teve com Pedro? Sobre o que sentia por mim? Bruno hesitou, a tensão crescendo em seu rosto. Olha, isso foi um erro, vocês não conseguem entender a confusão que eu estava passando. Acabou virando uma bola de neve. Uma bola de neve que quebrou nossa amizade, Ana disparou, e a dor em sua voz era palpável. Estamos aqui porque precisamos saber a verdade. O que Pedro realmente sentia e o que você sabe. Bruno respirou fundo, como se estivesse pesando as palavras. Eu só queria proteger vocês. Mas a verdade é que Pedro estava mais confuso do que imaginávamos. Ele falou que estava se afastando de mim porque se sentia culpado por gostar de você, Mariana. O impacto dessas palavras atingiu Mariana como um soco no estômago. Culpado? Aquilo a desarmava. Então isso significa que tudo isso foi por causa do que você e ele discutiram? A confusão dele? Ou você também estava envolvido nesse emaranhado de sentimentos? Bruno desviou o olhar, e suas mãos começaram a tremular. Era complicado. Eu não queria machucar ninguém, mas eu também não queria me afastar do Pedro. E quando percebi o que estava fazendo, já era tarde demais. Agora, a raiva de Mariana se transformava em confusão. Quais eram suas verdadeiras intenções? Para onde essa conversa estava levando todos eles? Lucas, percebendo o desvio emocional, acrescentou, mas você não pensou nas consequências, Bruno. Não pensou no que tudo isso poderia causar na nossa amizade? Os olhares entre eles se tornaram pesados. A sinceridade que estava emergindo do diálogo agora parecia testar laços que, mesmo danificados, ainda se esforçavam para permanecer intactos. Vocês não sabem o quanto me arrependo de como tudo aconteceu, Bruno sussurrou, a voz mergulhada em desespero. Mas não posso mudar o passado. Só posso tentar corrigir o presente. Mariana o encarou, suas emoções um turbilhão. E se o perdão fosse possível? E se pudesse ser um novo começo? Mas um sentimento sombrio ainda a avisava, eles estavam prestes a descobrir mais do que haviam barganhado. O passado parecia se recusar a deixar de lado suas sombras. Precisamos saber toda a verdade, ela declarou. Só assim poderemos pensar em seguir em frente. Bruno assentiu lentamente, sua expressão mudando para um semblante sério. Certo. Mas a verdade pode ser mais dolorosa do que vocês imaginam. E, com essas palavras, um arrepio percorreu a coluna de Mariana. O que? Mas ele tinha a revelar? A cada segundo, as paredes que sustentavam sua amizade pareciam mais instáveis, prestes a desmoronar. Mariana encarou Bruno, sua mente girando em um turbilhão de emoções. O que você não nos contou? Sua voz, firme mas trêmula, denunciava a mistura de medo e esperança. Ela estava determinada a chegar ao fundo da situação, mas o que mais poderia ser revelado? Bruno parecia hesitar. A tensão no ar era palpável, enquanto Mariana e seus amigos esperavam, o silêncio gritante em seus ouvidos. Ele finalmente respirou fundo e começou. Naquela noite, algo aconteceu. Algo que não envolvia só você e Pedro. Eu vi uma conversa entre eles. Ana franziu a testa, a tensão crescendo entre elas. Do que você está falando, Bruno? Pedro estava lidando com uma pressão imensa e essa pressão não vinha apenas de nós, mas de outras pessoas na festa. Ele estava se sentindo dividido entre seus sentimentos por você, Mariana, e o que achava que era o certo. Mariana sentiu um nó na garganta. Lembranças da festa invadiram sua mente, a música, as risadas e a tensão que vibrava no ar. E quem mais estava envolvido?
Outras pessoas que também estavam competindo pela atenção de vocês. Conversas que não deveriam ter acontecido, mas que criaram uma tempestade. Ele se sentiu pressionado a se distanciar de mim, de vocês, e foi por isso que me procurou naquela noite. Ele estava procurando alguém em quem pudesse confiar. Então você sabia e não disse nada. Mariana protestou, sua voz se elevando. Você sabia que Pedro estava se sentindo assim e não nos avisou? Isso foi uma traição. Bruno desviou o olhar. Eu não queria que as coisas piorassem. Eu só queria proteger todos nós. Mas a verdade é que, com o tempo, percebi que minha omissão só complicou tudo. Proteger? Ou a sua própria pele? Lucas disparou, a frustração em seu olhar refletindo o sentimento que todos estavam compartilhando. Você devia ter nos ajudado a enfrentar isso em vez de se esconder. O silêncio se instalou, denso e opressivo. A verdade estava se desdobrando diante deles, uma manta de complicações coberta por promessas quebradas. Mariana respirava com dificuldade, suas emoções se entrelaçando em um labirinto de dor e confusão. O que precisamos saber é como isso pode nos ajudar a seguir em frente, disse, tentando manter a calma. Como podemos me ajudar se você omitiu informações cruciais? Ana questionou. Essa amizade nossa dança estava baseada em mentiras? Não foi só isso. Eu sou tão culpado quanto você, Mariana. Eu nunca desejei machucar você ou Ana, Bruno respondeu, a voz tremendo. E qual era o seu plano, Bruno? Manter o silêncio até que tudo explodisse? Mariana questionou, raiva e desespero se misturando. Estamos aqui porque você é parte disso. Parte da dançança, parte da amizade, mas você se escondeu. A tensão foi quebrada por um novo toque no celular de Ana. Um novo e-mail apareceu, com o título urgente. Todos olharam com um misto de esperança e medo. O que mais pode ser? Ana murmura e abre a mensagem. Oi, preciso falar com você. O que vocês descobriram é só a ponta do iceberg, há muito mais em jogo, e até mesmo Bruno faz parte disso. O coração de Mariana disparou. O que tudo isso significa? A verdade é como uma dança. Ela tem seus passos, suas curvas e pode levar você a lugares que nunca imaginou. Mas essa dança também pode ser dolorosa, e é isso que precisamos enfrentar agora, disse Lucas, com um semblante sério. Estamos caminhando na direção certa? Mariana perguntou, desesperada por respostas. Ainda podemos consertar isso? Ana apertou a mão de Mariana. Precisamos nos apoiar mutuamente, mesmo que doa. Confrontar Bruno, entender Pedro, e saber o que mais está escondido. Essa é a única opção que temos, Lucas completou, a determinação renovada. Então vamos enfrentar isso, por mais doloroso que seja, Mariana disse, reafirmando sua força. O medo de perder tudo ainda existia, mas agora havia também uma centelha de esperança, uma possibilidade de reconstruir tudo. E assim, o trio se preparou para uma nova jornada, onde cada passo seria importante. Como numa dança, o segredo estava em encontrar o ritmo certo, abraçar a força dentro de si naqueles que estavam ao seu lado. A vida na pequena cidade de São Miguel estava prestes a mudar. Mariana sorriu com a nova certeza em seu coração. Elas não estavam sozinhas, nunca estariam. As danças podem ser desafiadoras, pensou Mariana, observando seus amigos. Mas é dentro da dança que encontramos nossa verdadeira força. Enquanto caminhavam pela porta de Bruno, decididos a enfrentar o que estivesse por vir, um sentimento de renovação acompanhou-os. Eram mais do que apenas jovens lidando com traições e segredos, eram a representação de uma amizade em transformação, prontos para alçar novos voos. E com isso surge a mensagem para você que está nos acompanhando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora mesmo, seu gesto alimenta o algoritmo e faz toda a diferença. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação, e comente aqui suas reações e sentimentos sobre esse final. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é o que mantém essa linda história viva.